Olá, Porto Maravilha RJ e vizinhos Rio Wonder. Eu estou aqui com o nosso futuro síndico, já é síndico, Já né? sou o síndico do Já é o condomínio. síndico, Jorge Lima. Mas antes de fazer um bate-papo aqui com o Jorge, eu vou pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Sabe por quê? Porque a gente tem de 60 a 80 mil visualizações semanais e a gente tem só 6 mil inscritos. O que está acontecendo? Se inscreve no canal, a gente está aqui, ó, bate-papo super interessante, não só para o nosso condomínio, Sim. mas eu acho que o que o Jorge vai apresentar aqui é interessante para todos os condomínios, É a né? nossa Porque expectativa. como um síndico, ele vai trazer uma pauta bem bacana para todos. Então, começando mais um vídeo aqui no canal com o Jorge Lima, nosso síndico. Olá, pessoal. Eu me chamo Jorge Lima, sou da Red Síndicos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui implantando o primeiro condomínio desse complexo maravilhoso que a Cury construiu. A gente tem a expectativa, eu sou especialista, né, em implantação de condomínios, então a gente está nesse momento criando toda a estrutura do prédio, analisando todas as demandas e a gente vai chamar uma assembleia para a gente poder definir agora, até o dia 10/9, as primeiras organizações sobre a fachada, né, do nosso belíssimo condomínio, tá maravilhoso. Então a gente vai tomar, né, junto com os moradores, essa discussão para saber qual é o modelo de janela, qual é o insufilme preferido dos moradores e todas as outras deliberações que a gente precisa decidir nesse dia tão especial. Depois disso, a gente deve chamar uma nova assembleia para tomar as primeiras atitudes em relação à segurança de todos, né, que é em relação às câmeras, né, que a gente precisa ter, poder garantir, né, toda a estrutura desse belíssimo condomínio. Observando, a gente agora nesse momento, observando tudo ao entorno, né, a gente vê realmente que nós adquirimos um imóvel com valor acessível na época, Sim. né, não é barato, mas também não é um imóvel de luxo, né? Sim. E hoje a gente vê isso tudo aqui tão bem, né, o capricho, essa piscina maravilhosa, essa área externa de lazer, né, bacana. Fala um pouquinho sobre isso. O que você acha disso? Já trouxe, né? A gente estava conversando antes, né, de começar a gravação. Já houve uma valorização do imóvel de vocês e a nossa expectativa é valorizar ainda mais, tomar atitudes, né, no condomínio para poder valorizar ainda mais. A nossa empresa, ela tem a expertise em inovação. A gente vai trazer aqui várias inovações para vocês. A gente já está lançando aqui o condomínio com um aplicativo que vai valorizar demais, acelerar o processo de entrada do visitante de vocês. Vocês vão conseguir, na palma da mão de vocês, falar com a gente, agendar a mudança, agendar espaço, tudo através de um aplicativo. Muito importante. A questão da nossa segurança também, né? Com esse aplicativo, a gente se comunica mais rápido, mais fácil. Sim. Realmente, tecnologia é o que há, né? Sim, sim. Jorge, ontem a gente teve uma reunião online e tinham pessoas com dúvidas a respeito do RT. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre o RT. Perfeito. Ontem a gente teve, né, uma reunião que durou ali basicamente 4 horas de reunião. Falamos sobre muitas coisas e a gente viu que uma das dúvidas principais dos moradores era a respeito das obras. O que é ART e RRT? É um documento, nada mais é do que uma responsabilidade técnica. É um documento expedido ou por um engenheiro ou por um arquiteto, né, que você precisa não comprar a RT. Isso precisa ficar muito bem claro. Sim. Não é comprar a RT, é ter um responsável técnico que vai visitar e acompanhar a sua obra. Isso é importante para a gente manter a segurança de todo mundo aqui. Fundamental. Assistindo a reunião ontem, eu percebi algumas dúvidas, porque a gente entende que, por exemplo, tem estruturas que a gente não pode realmente mexer. Sim. Varanda, colocar coisas na varanda, por exemplo, a rede. Aí a gente tem a questão de uma tela de proteção, ela pode ser colocada, né? Sim.
mas como deve ser colocada é que ainda vai ser pensado? Sim. Nesse primeiro momento, tudo que é relacionado à fachada do condomínio vai ser deliberado em assembleia. Então, na assembleia, a gente vai definir qual o padrão, qual é a cor da tela de proteção que vai ser colocada no condomínio de vocês. Precisa vir uma empresa, logicamente, especializada, isso não é uma questão simples, que qualquer pessoa Não vai é. vir ali e instalar. A gente precisa analisar que quando se coloca uma tela de Sim. proteção, é para trazer proteção. Se Exatamente. for qualquer um instalando, pode causar um acidente e normalmente os apartamentos que colocam tela de proteção é por conta de criança, animal, Sim. e aí pode acontecer um acidente e aí nesse momento a gente tem que ter total atenção a isso. Agora falando também, que foi uma das dúvidas dos moradores a respeito das obras dentro da unidade, a gente precisa entender daquilo que precisa de um responsável técnico e daquilo que não precisa. Se você for realizar uma pequena intervenção, por exemplo, a sala não vem com piso, então eu vou apenas colocar o piso aonde não tem. Isso não vai precisar de RT. Sim. Preciso colocar uma tela de proteção. Não vai precisar de RT. O aquecedor, que já está previsto, o aquecedor não vai precisar de RT. Então, tudo aquilo que já está previsto a ser colocado não é necessário a RT. O que precisa de RT? Vem ali com o teto. Eu quero alterar o teto, quero fazer um rebaixamento, seja de drywall ou de gesso. Eu vou precisar de RT. Eu quero remover o piso da área ali de serviço, vai precisar de RT. Até porque isso tudo pode trazer problemas para o morador de bairro. Exatamente. Né? Uma questão de problemas estruturais, né? Exatamente. Por isso que é muito importante ter um responsável técnico. Porque é uma pessoa especializada que sabe o que está fazendo e que vai assinar toda a responsabilidade, passa a ser do responsável técnico. Isso aí. É o que eu recomendo para todos vocês. Jorge, sobre alvenaria estrutural, questão de furar parede, rasgar parede, como que funciona? Rasgar, pelo amor de Deus, não pode rasgar a parede. É alvenaria estrutural, não tem coluna. Quando você está removendo ali, rasgando a parede, é como se você estivesse tirando uma coluna de uma casa, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, dos moradores, estão vindo de casa. Então você imagina tirar a coluna da sua casa vai cair. Então não pode rasgar a parede. Furo? Pode. Seguindo o manual do proprietário, que todo mundo, quando pega a chave, recebe o manual. É só dar uma lidinha, ali vem todas as informações de forma detalhada e só seguir. Se seguir o que está escrito, não vai dar errado. Porque precisa realmente ter as regras que é para poder garantir que vai correr tudo bem para todo mundo. É a segurança de todos. Isso é muito importante. É viver em comunidade, é viver em sociedade, é pensar como um todo, porque a partir do momento que você tem uma casa com o seu quintal, a gente até vê, o imóvel é meu, o imóvel é seu, mas você comprou num condomínio, apartamento, você vai viver em comunidade. Você tem que viver em comunidade. Então você tem que pensar como comunidade. Exatamente. O morador ele precisa ter, nesse momento, esse senso de coletividade. Isso aí. A gente está aqui, agora no Praia Formosa são 470 unidades, são 470 famílias morando uma em cima da outra. Então a gente precisa ter um senso de coletividade, porque o meu teto é o chão do outro. E aí a gente precisa ter essa atenção, porque aquilo que eu estou fazendo dentro da minha unidade pode trazer um incômodo para o meu vizinho de baixo, pode trazer um incômodo para o meu vizinho do lado. E aí a gente se coloca no lugar daquele incomodado. Exatamente. É bom a gente se colocar nesse lugar, por exemplo, a gente tem um vizinho de cima, e o vizinho de cima não faz o que é certo. E aí vai interferir numa boa convivência, porque muitas vezes as pessoas brigam, discutem por causa de bobagens, que poderiam ser evitadas por conta de determinadas atitudes que não deveriam ser. Exatamente. Na segunda assembleia, provavelmente, a gente vai levar a discussão do regulamento interno. É muito importante seguir aquilo que está escrito. Ali a gente vai discutir o bem para toda a coletividade. Então, se a gente deliberar ali que o barulho de obra deve funcionar até 17 horas, até 18 horas, é muito importante que todos sigam essa regra. Por quê? A gente vai ter aqui idoso, vai ter pessoas, né, mulheres grávidas, pessoas recém-nascidas, pessoas que precisam trabalham à noite, precisam dormir, descansar. E a gente precisa ter esse senso de coletividade. Seguir a regra, não fazer barulho fora do horário. Isso é muito importante. Até porque, se tratando de um condomínio com tantos apartamentos, você imagina se cada um seguir a sua regra. Exatamente. Né? Então,
não dá certo. Não Não dá dá certo. certo. A gente precisa entender que condomínio, quem faz o condomínio dar certo não é somente o síndico. Não basta a empresa síndica ser especializada, saber o que está fazendo. Não basta ter uma boa empresa de portaria, uma boa empresa de limpeza, um bom gerente. Não, Precisa principalmente de quem? Do morador. Se sim. o morador nos auxiliar, fazer dar certo, aqui vai ser uma maravilha. Agora, se o morador não colaborar, e aí a gente começa aquele problema de vizinhança. E aí começa o síndico tomar atitudes que ele não quer tomar. É. Porque síndico nenhum quer multar morador, síndico nenhum quer notificar o morador. Isso são atitudes que ele Ao precisa contrário, tomar. quer que tudo corra bem, até porque é o seu trabalho, né? Exatamente. A gente não quer Quanto ter dor mais de problema cabeça. tiver no seu Exatamente. trabalho, mais problema para você, né, dar satisfação do seu trabalho. Exatamente. A gente fala que o condomínio, quando ele é inaugurado, implantado, é um bebê que está crescendo. Isso não existia, esse bebê está nascendo hoje e a gente precisa educar, a gente precisa cuidar, comprar o seu enxoval, igual uma criança quando nasce. Precisa ter. A gente tem aqui um condomínio, toda uma estrutura, mas para poder cuidar dessa estrutura, eu preciso comprar os materiais, a gente precisa comprar lixeira, a gente Sim, precisa comprar os itens do banheiro, melhorar as áreas, ver onde precisa de ar-condicionado, instalar ar-condicionado para que a experiência do morador seja aprimorada e os itens básicos sejam o mais rápido possível colocados. é. A gente viver em comunidade, a gente vê, por exemplo, nas cidades, a questão da falta de educação Sim, e compromisso ético com as regras, as normas, né? Dá tudo errado. Então, assim, sobre todas essas regras, esses cuidados. Na verdade, são regras, mas são sim, cuidados. Cuidado com o outro, sim. né? Então, assim, é fundamental que... Imagina, quantos moradores tem aqui? São 470 unidades, a gente vai ter aí 1.500, 2.000 pessoas morando no Praia Formosa. Juntando os 3 condomínios, são 1.224 unidades, a gente vai ter aí facilmente 3.000 pessoas morando no mesmo endereço. 3.000 pessoas convivendo com diferentes culturas, diferentes pensamentos, diferentes gostos, Sim, diferentes tudo. Então, para que o diferente conviva bem, tem que haver um consenso, isso. né? Então é isso. O local da gente discutir e debater as nossas diferenças é na Assembleia. A gente precisa comparecer na Assembleia, votar de forma consciente e também entender a parte democrática. Se Sim, eu não venci, se aquele meu gosto, aquilo que eu indiquei para acontecer, infelizmente não aconteceu, os moradores votaram de uma outra forma, eu preciso entender que é para o bem da coletividade. Aqui sim. não é o que eu quero, não é o que o Não síndico é. quer, não é o que o morador da unidade X quer, é Não. o que o Rio Wonder quer. É essa a importância de ter um síndico profissional, Sim, de ter uma empresa profissional cuidando de um condomínio. Porque, assim, você não é nosso amigo, você exatamente. não é amigo do Muniz, não é meu amigo, não é amigo do fulano, não é amigo do Beltrano. Você é o Jorge, que trabalha para a empresa e que veio aqui para fazer um bom trabalho para a Exatamente. empresa. Então, assim, é isso. Eu acho que a importância de ter uma empresa, né, profissional cuidando Sim. dessa parte é fundamental. Somos totalmente imparciais. Essa é a boa, exemplo de falar sobre imparcialidade. Eu não sou amigo de ninguém. Eu estou aqui de forma profissional, lógico, que hoje te Claro, você é amigo de conhecendo aqui, todos. Ele não é amigo de ninguém, mas é eu amigo de também não sou todos. inimigo de ninguém, pelo amor de Exatamente. Deus. Não, é amigo, não é amigo, mas não é amigo de ninguém, mas é amigo de todos. Exatamente. Eu estou aqui para poder trabalhar de forma imparcial, analisar a coletividade. Se a gente, se fosse tão fácil, não ia precisar de regulamento interno, É isso. porque todo mundo ia tratar, né, na Exatamente. questão do bom senso. A gente precisa de um regulamento para poder regulamentar e todo mundo seguir a mesma regra. É. Para isso, precisa de um síndico realmente profissional, Capacitado. capacitado, para poder implantar as regras e fazer cumprir. Porque não é apenas discutir a regra na Assembleia. É depois da Assembleia fazer essas regras serem cumpridas. Para isso, tem as penalidades para aqueles que, infelizmente, né, descumprem as regras, e para isso tem as penalidades ali previstas no Código Civil, prevista na Convenção do Condomínio, e que com certeza vai ficar ali prevista também no Que eu regulamento acredito interno. que ninguém vai fazer Deus quiser, isso. Aqui se vai Deus ser quiser. tudo perfeito. Vamos seguir as regras. Aqui, pelo menos, as poucas pessoas que a gente conhece pessoalmente são pessoas muito idôneas, muito Sim. éticas, aquelas que a gente tem acesso, né, conhece já.
eu acredito que a gente não vai ter esse tipo de problema, pelo menos no Praia Formosa, tá Sim. tudo certinho, né? E nos outros? Exatamente. Ontem na live, no nosso primeiro encontro, né, com os moradores, deu para sentir esse clima. O pessoal, eles estão preocupados, né, os moradores estão preocupados de como isso vai funcionar e eles querem fazer Querem funcionar. fazer funcionar. A gente vê A isso. briga não é de criar confusão, Não. mas sim para fazer o condomínio funcionar. Aconteceu pro melhor. Exatamente. Aí no caso não é nem briga, no caso aí é averiguar, Sim. pensar, repensar Sim, a conversa, as possibilidades. nossas conversas, né? O que a gente conversou ontem é visando o bem do condomínio, Bem geral. visando manter as áreas, né? Para que a gente não perca as áreas, para que Um bom convívio. exatamente. É necessário ter realmente esse senso de coletividade, né? Esse senso de bem comum. É tudo, nada é meu, tudo é nosso. É nosso. Até porque nada é meu mesmo, nem seu, é tudo nosso mesmo, É né? verdade, é verdade. Então, encerrando mais um vídeo aqui no canal, aqui com o Jorge Lima, meu xará. Acho que ele esclareceu algumas dúvidas da gente. E o que a gente acabou de falar, que a gente tem expectativa de vizinhos muito tranquilos. Sim. E que vai correr tudo bem. Sim. Galera super consciente, super ética. E aí, Jorge, qual a sua impressão? O condomínio é maravilhoso, gente. Os moradores são maravilhosos. Gostei muito desse primeiro contato, tanto ontem na live, hoje aqui as pessoas recebendo a gente, elogiando a live de ontem, elogiando o nosso trabalho, a nossa empresa. A nossa expectativa, assim, é a mais alta possível. A gente tem certeza absoluta que a gente vai conseguir fazer um belíssimo trabalho, não pra gente, mas sim pra vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela recepção. Aquele que está assistindo esse vídeo, um abraço. E é isso. E eu vou aproveitar para fazer uma coisa que eu esqueço sempre. Galera, a gente está com 60 a 80 mil visualizações semanais. A gente tem 6 mil e poucos inscritos. Peraí, como assim? Se a gente tem 60 mil, 80 mil visualizações Vamos se inscrever, né? semanais, gente, por favor, quem assiste aí o vídeo, se inscreve no canal, não custa nada. Curte, comenta, compartilha, porque a gente precisa para poder continuar gerando conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.